Já está rodando. Muito bem, vamos lá para o nosso estudo do nosso Nos Bastidores da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do nosso querido Divaldo. Nós estamos aqui ainda na parte introdutória do nosso livro. Hoje nós vamos continuar o tema Examinando a Obsessão. Esse é o nosso segundo encontro. Encontros que devem se desenvolver ali durante mais um ou dois encontros ainda, tratando dessa introdução, antes de entrarmos na história da família Souza, que o Filomeno de Miranda vai trazer para nós, né, num acompanhamento de 2 anos, de 1937 a 1939, e veremos ali tudo o que aconteceu nesse período que ele traz aqui então nesse nosso relato. Bom dia, abraço. Então vamos lá. Nós vimos no nosso encontro passado Filomeno de Miranda trazendo essa introdução sobre esse tema, falando para nós sobre a obsessão no decorrer da história, as bases doutrinárias da obsessão, trazendo para nós aqui citações do Livro dos Médiuns, orientações de Kardec a respeito da definição de obsessão e depois a respeito do combate à obsessão, né, do processo de desobsessão. Depois nós vimos aqui também falando sobre os obsessores e os obsediados, sobre o processo, né, de vínculo que existe entre eles e a forma de desfazer essa conexão, como por exemplo, né, ele chama atenção para nós aqui, primeiro, né, a respeito da tenacidade por parte dos perseguidores e da força moral necessária para o obsediado, juntamente com o auxílio que recebe dos espíritos puros, né, que chegam em assistência. Fala para nós também que sobre o tempo, que nem sempre os resultados acontecem de uma forma rápida, de uma forma imediata, muitas vezes demorando anos, isso devido à necessidade de transformação por parte do paciente, né, como ele diz para nós aqui. Isso porque do paciente depende a maioria dos casos nos tratamentos da obsessão. Né? Bom dia, Gilda, bom dia, Andréia. E lembrando também que nosso amigo Eduardo, no nosso encontro passado, chamou a atenção, né, a necessidade que nós temos de dissolvermos uma ideia que é bastante presente dentro do meio espírita, a respeito da influência de uma mente mais poderosa do que sobre uma mente mais fraca, né? Mas falando exatamente sobre a igualdade de todos nós, né? E a determinação que cada um precisa ter nessa conexão com Deus, para que nós nos fortaleçamos dentro daquilo que nós já conquistamos, né? Nessas incontáveis reencarnações em que nós fomos crescendo, aprendendo, vivenciando experiências, muitas vezes ali experiências com erros, né, experiências com acertos, mas todos nós com grande potencial, né, de ter ali a força necessária para se livrar dessas influências, né? Então, terminando aqui então esse trecho, ele coloca para nós aqui a respeito agora, né, de mais um ponto de vista sobre a obsessão, quando ele diz assim, então: quando você escute nos recessos da mente uma ideia torturante que teima por se fixar, interrompendo o curso dos pensamentos, quando constate imperiosa, atuante força psíquica interferindo nos processos mentais, quando verifique a vontade sendo dominada por outra vontade que parece dominar, quando experimente inquietação crescente na intimidade mental sem motivos reais, quando sinta o impacto do desalinho espiritual em franco desenvolvimento, acautele-se, porque você se encontra em processo imperioso e outriz de obsessão pertinaz. Transmissão mental de cérebro a cérebro, a obsessão é síndrome alarmante que denuncia enfermidade grave de erradicação difícil. A princípio se manifesta como inspiração sutil. Depois, intempestivamente,
para com o tempo fazer-se interferência da mente obsessora na mente encarnada, com vigor que alcança o clímax na possessão lamentável. Ideia negativa que se fixa, campo mental que se enfraquece, dando ensejo a ideias negativas que virão. Da mesma forma que as enfermidades orgânicas se manifestam onde há carência, o campo obsessivo se desloca da mente para o departamento somático, onde as imperfeições morais do pretérito deixaram marcas profundas no perispírito. Aqui então um ponto importante, mostrando também aqui que as fragilidades psíquicas que se refletiram sobre o corpo acabam se tornando então o meio, né, através do qual os espíritos então atuam, nesse caso, os espíritos obsessores atuam sobre o encarnado. E aqui ele traz para nós algumas dessas carências, né, dessas fragilidades. Tabagismo. O fumo pelos danos que ocasiona ao organismo é por isso mesmo perigo para o corpo e para a mente. Hábito vicioso facilita a interferência de mentes desencarnadas, também viciadas, que se ligam a intercâmbio obsessivo, simples a caminho de dolorosas desarmonias. Alcoofilia. Embora necessário para o organismo, sujeito a climas frios, o álcool em dosagens mínimas acelera a digestão, facilitando a diurese. No entanto, pelas consequências sociomorais que acarreta quando se persevere em viciação criminosa, simples em começo e depois aberrante, é veículo de obsessores cruéis, ensejando a alcoólatras desencarnados vampirismo imperioso com consequentes lesões do aparelho fisiopsíquicos. Aqui tem uma observação, né, que Filomeno traz para nós. Alguns médicos falam sobre a desnecessidade do uso de alcoólicos, mesmo nos climas frios. Aqui, claro, a gente vai lembrar que esse é um texto que traz uma visão da década de 1970, e hoje a medicina já é bastante unânime, né, e bastante enfática a respeito dos prejuízos do álcool, né? Então essa ideia de que nos climas frios o álcool traz um certo conforto para aquele que utiliza das bebidas alcoólicas, o organismo sofre, né? Então ele traz uma sensação ilusória de alívio do frio, mas em compensação ele provoca desidratação, sobrecarrega ali o fígado e traz outros tipos de desequilíbrios, né? Então, aqui é uma informação de acordo com a visão que se tinha naquela época. E 50 anos de evolução da medicina é uma evolução significativa com muitas mudanças de ideias. Então, o álcool, na verdade, aqui ele não traz nada de benefício para o organismo, né? Bom dia, embaixador. O soldado colocou, né? Deixa eu ver aqui. Antigamente era bonito fumar, né? Hoje em dia há uma propaganda contra isso. Porém, a tecnologia criou o cigarro eletrônico, né? Indício a drogas ilícitas, em uma variedade inimaginável de tipos, né? Pois é, inclusive, soldado, para quem assistiu A Voz do Rei, um filme muito interessante que contava a história do pai da Rainha Elizabeth, na época ele era uma personagem muito tímida, e na época do início da Segunda Guerra Mundial ele tinha que se manifestar para a população, né? E através da rádio. E a timidez dele era tão grande que o médico recomendou, né, o cigarro como um relaxante. Assim era visto na época. Então ele era visto terapeuticamente, ele era bem visto socialmente, e hoje nós temos ali todos os combates ao tabagismo, né? Inclusive nós temos ali o cigarro eletrônico, e também, né, hoje nós temos os jovens, né, se fazendo uso, né, de recursos, né, como, me esqueci o nome daquele aparelho que eles usam, né, mas é hoje bastante comum entre eles, né, então assim, aquela roda de amigos, né, não, eu não fumo, eu só uso aquele aparelho, né, então hoje tem com muita facilidade, né, o acesso por esses jovens, né, até porque existe uma aceitação muito grande também por parte da sociedade, né, então
né, acaba sendo bastante complicado. Além, claro, das drogas de um modo geral. Né? Não, todos fazem. Né? Todos fazem, sim. Não existe nada que justifique, nada que amenize, né, o Naguiri, me esqueci desse nome agora. Então não existe nada que justifique ou diminua o efeito. Né? E isso provoca, como a gente viu aqui, né, uma dependência. Inclusive nós tivemos casos de pessoas que nos procuram no atendimento fraterno, dizendo que estão assim, né, num consumo altíssimo de cigarro e eles querem se libertar e não conseguem. Né? Então percebe que é muito mais do que ali uma dependência química, né, ou mesmo ali um hábito dos cigarros, né, mas existe algo a mais. E ele continua dizendo para nós aqui: sexualidade, sendo porta de santificação para a vida, altar de preservação da espécie, é também veículo de alucinantes manifestações de mentes atormentadas em estado de angústia pertinaz. Através dele sintonizam consciências desencarnadas em indescritível aflição, mergulhando em hospedagem violenta nas mentes encarnadas para se demorarem em absorções destruidoras do plasma nervoso, gerando obsessões degradantes. Estupefacientes. Esse aqui é o nome para as drogas, né? À frente da ação deprimente de certas drogas que atuam nos centros nervosos, desbordam-se os registros da subconsciência e impressões do pretérito ressurgem, misturadas às frustrações do presente, já em depósito, realizando conúbio desequilibrante, através do qual desencarnados em desespero emocional se locupletam, ligando-se aos atormentados da terra, conjugando a sua loucura deles em possessão selvagem. E depois ele continua. Alienação mental. Sendo todo alienado, conforme o próprio verbete denuncia, a alienação mental começa muitas vezes quando o espírito retoma o corpo pela reencarnação em forma de limitação punitiva ou de corrigenda, ligado a credores d'antanho em marcha inexorável para o aniquilamento da razão, quando não se afirma nas linhas do desequilíbrio moral. E depois, por último, glutoneria, maledicência, ira, ciúme, inveja, soberba, avareza, medo, egoísmo, são estradas de acesso para mentes desatreladas do carro somático, em tormentosa e vigilante busca na erraticidade, sedentas de comensais com os quais, em conexão segura, continuam o enganoso banquete do prazer fugido. Então, antes de continuarmos, só fazer uma revisão. Nós vimos aqui, né, sobre então tabagismo, alcoofilia, vimos aqui também sexualidade, a drogadição, a alienação mental, e depois ele traz para nós aqui, né, a glutoneria, né, o excesso de comida, maledicência, ira, ciúme, inveja, soberba, avareza, medo, egoísmo. Todos esses, então, são estradas que levam ao processo de obsessão. Né? E depois ele conclui aqui embaixo. Por essa razão, a doutrina espírita, em convocando o homem ao amor e ao estudo, prescreve como norma de conduta o evangelho vivo e atuante, nobre trabalho de higiene mental, através de cujas lições aure o espírito, vitalidade e renovação, firmeza e dignidade, ensinando a oração que enseja comunhão com Deus, prescrevendo jejum, ao crime e abstinência em relação ao erro, num vademecum salvador, para uma existência sadia na terra, com vistas voltadas para uma vida espiritual perfeita. Então está aqui a doutrina espírita trazendo para nós esse entendimento a respeito da obsessão em si, trazendo uma visão técnica, trazendo para nós também uma visão moral, mas de um modo geral nós temos o próprio cristianismo trazendo para nós os seus ensinamentos
mostrando o caminho para que nos aproximemos cada vez mais de Deus, no sentido de abrirmos nossa consciência e promovermos as transformações que são, né, que nos são orientadas através dos ensinamentos de Jesus, para que possamos então alcançar esse crescimento espiritual tão desejado. Então, enquanto muitas filosofias que trazem, né, essa importância da transformação e elevação, a doutrina espírita vai além, reforçando todos esses ensinamentos, mas mostrando para nós que não é uma hipótese, não é uma ilusão, mas é uma realidade, essa relação que existe entre o mundo físico e o mundo espiritual. E uma relação muito mais próxima e muito mais intensa, né, do que se imagina. Então será através do esclarecimento o primeiro combate tão necessário para iniciarmos essa transformação, essa mudança. Dudu colocou, né, troque isso tudo pela oração diária e seu obsessor nem chegará perto, né? Então já começa por aí mesmo, né, a autoiluminação, que é o grande início para todos, né? O Braço colocou em cima, né, chegraça de uma pergunta feita a um preto velho. Se você incita o cavalo a fumar, você não estaria prejudicando a saúde dele com o cachimbo? Não, ele coloca, não, meu filho, o médio não traga fumaça. Fazemos isso para a asepsia do ambiente, né? Então, orientação de acordo, né, com os preceitos, né, da filosofia umbandista, né? O cavalo no sentido do médium, né? A Angelina colocou, interessante negócio de carnaval, mas nunca bebi nem fumei, né? Então existe ali, né, a visão do carnaval de diversas formas, né? Então esse é um debate bastante interessante que a gente vai ter em breve, né, quando nos aproximarmos do carnaval, desse período, né? Bom, muito bem. Então essa primeira parte aqui, trazendo para nós então a visão de Filomeno de Miranda a respeito de todas as portas que nós abrimos, né, as portas mentais, e também portas, né, que são portas de comportamento, de conduta que nós temos, que acabam, infelizmente, facilitando essa influência e estreitando cada vez mais essa relação que existe, né, entre mundo físico e mundo espiritual. O problema da obsessão, diz ele aqui para nós, sob qualquer aspecto considerado, é também problema do próprio obsediado, atormentada por evocações fixadas nas telas sensíveis do pretérito, a mente encarnada se encontra ligada à desencarnada, sofrendo, a princípio, sutis desequilíbrios que depois se assenhoreiam da organização cerebral, gerando deplorável estágio de vampirização, no qual vítima e verdugo se completam em conjugação dolorosa e prolongada. A etiologia das obsessões é complexa e profunda, pois se origina nos processos morais lamentáveis em que ambos os comparsas da aflição dementante se deixaram consumir pelas vibrações degenerescentes da criminalidade que passou, invariavelmente, ignorada da criminalidade, a coletividade, onde viveram como protagonistas do drama ou da tragicomédia em que se consumiram. Então ele vai falando para nós a etiologia, a origem das obsessões, ele coloca então como complexa e profunda. Isso porque então ela se origina nesses processos morais lamentáveis, como ele coloca, então ele traz nesse lamentáveis o agravamento desses processos morais, e que há essa ligação entre o espírito desencarnado e o espírito encarnado, que ele chama para nós aqui como comparsas da aflição dementante. Então mostra ali que existe uma colaboração, embora inconsciente e destrutiva para ambos, embora tenha essa ideia de que somente o obsediado é aquele prejudicado, mas ambos se prejudicam, mas de qualquer forma aqui, isso tudo, quando ele coloca nas vibrações que são degradantes da criminalidade, que passou, nessa relação passada que eles tiveram, e aqui então tudo isso ignorada pela coletividade onde viveram como protagonistas. Então mostra que muitas vezes a sociedade, por suas leis, por suas tradições, por seus valores, acabam não tendo essa ideia
do crime que foi cometido por aquela pessoa, mas que na verdade acabam se vinculando espiritualmente. E depois ele coloca: reencontrando-se, porém, sob o impositivo da lei inexorável da divina justiça, que estabelece esteja o verdugo jugulado à vítima, pouco importando o tempo e a indumentária que os distancia ou caracteriza, tem início o comércio mental, às vezes aos primeiros dias da concepção fetal, para crescer em comunhão acérrima, determinada no dia a dia da caminhada carnal, quando não precede a própria concepção. Então ele vai mostrando para nós aqui que essa relação entre o espírito encarnado e desencarnado, ele rompe as barreiras, que trazem para nós ali as barreiras da distância e da característica que eles têm agora. Então não importa se houve mudança no sexo desse indivíduo, se ele traz ali a idade que ele tem, onde ele vive, não importa, essa relação continua ligada, continua estreita. E ele traz ainda mais esse processo, além disso tudo que acontece no momento da vivência do obsediado e do obsessor, isso pode também, isso quando eles estão em planos diferentes, essa relação pode acontecer até mesmo antes da própria concepção, ou seja, antes mesmo do espírito iniciar o processo de reencarnação, essa relação já existe. Então isso mostra para nós ali que são situações que prosseguem durante muito tempo, muitas vezes ali de 2, 3 encarnações, em que esses indivíduos vão se perseguindo, ora como algoz, ora como vítima, e assim vão construindo essa relação destrutiva, em que ambos acabam atrasando a sua evolução, ambos trazem ali grande sofrimento, passam por esse grande sofrimento, e esse ciclo só vai se romper quando houver realmente uma disposição, pelo menos de uma das partes, promovendo ali a sua transformação interior. Aí sim nós iniciamos essa mudança, essa transformação. Continua. Simples de fascinação e de subjugação, consoante a classificação do codificador do Espiritismo, é sempre de difícil extirpação, porquanto o obsediado em si mesmo é o enfermo do espírito. Então, classificando o obsediado como enfermo do espírito, nós já tivemos nos parágrafos acima, ali os detalhes que vão mostrando para nós os hábitos, os valores, o estado em que o indivíduo se encontra, para entrar nesse processo de desequilíbrio e, consequentemente, sofrer, então, a obsessão. Enfermo do espírito, ele foca, nesse caso aqui, no obsediado. Vivendo a inquietação íntima que, lenta e seguramente, o desarvora, procede de início na vida em comum, como se encontrasse equilibrado para, nos instantes de soledade, de solidão ali sozinho, deixar-se arrastar a estados anômalos sob as fortes tenazes do perseguidor desencarnado. Ouvindo a mensagem em caráter telepático transmitida pela mente livre, começa por aceder ao apelo que lhe chega, transformando-se, por fim, em diálogos nos quais se deixa vencer pela pertinácia do tenaz vingador. Eu, quando li esse trecho, eu me lembrei aqui do livro Sexo e Destino, que nós estudamos, e nele nós temos, então, aquele momento em que André Luiz, acompanhando Félix, que é ali o orientador do espiritual do trabalho que eles faziam de auxílio àquele grupo de encarnados, foram até o apartamento de Cláudio, pai de Marita, se não me engano, não, Evelina. E aí então eles encontraram 2 espíritos presentes naquele local. Um era convidado e o outro era praticamente um morador, vinculado diretamente com Cláudio. Ele controlava de uma forma
quase que completa os hábitos e até mesmo as ideias de Cláudio. Então foi que eu lembrei aqui, né, quando ele ouve a mensagem em caráter telepático transmitida pela mente livre, nesse caso o desencarnado, ele começa a ceder o apelo que chega. E ali Cláudio era totalmente controlado nas suas ideias, né, nas suas atitudes, fazendo com que ele passasse por todo aquele sofrimento que depois, né, fez com que ele desencarnasse. Mas vamos lá. Justapondo-se sutilmente cérebro a cérebro, mente a mente, vontade dominante sobre vontade que se deixa dominar, órgão a órgão, através do perispírito pelo qual se identifica com o encarnado. A cada sessão feita pelo hospedeiro, mais coercitiva se faz a presença do hóspede, que se transforma em parasita insidioso, estabelecendo depois, em muitas vezes em definitivo, enquanto a luta carnal, a simbiose esdrúxula, em que o poder da fixação da vontade dominadora consegue extinguir a lucidez do dominado que se deixa apagar. E aqui a gente vai lembrar exatamente aquela orientação que nós recebemos no encontro passado, quando ele fala para nós, né, a vontade mais coercitiva, a vontade dominante do obsessor sobre a vontade que se deixa dominar, né, mostrando exatamente que não existe uma diferença nesse caso entre mentes mais potentes e mentes mais fracas, mas aquelas que são invigilantes, que são desequilibradas, que são dominadas por essa mente mais determinada. Né? Então vai ser essa determinação por parte do obsediado em mudar o seu padrão mental que vai iniciar esse processo de cura, que tanto se deseja, né, quando se passa por esse sofrimento, embora muitas vezes ali ignorando completamente qualquer tipo de origem espiritual desse tipo de sofrimento. Em toda obsessão, mesmo nos casos mais simples, o encarnado conduz em si mesmo os fatores predisponentes e preponderantes, os débitos morais a resgatar, que facultam a alienação. Então ele já traz para nós também aqui algo importante. Em toda obsessão, é o encarnado que traz em si, né, os fatores predisponentes e preponderantes, ou seja, é ele que traz ali, né, o fator principal para que essa obsessão aconteça. Que ali são débitos que ele mesmo causou, são ali desequilíbrios que ele apresenta naquele momento, e tudo isso como débitos morais a resgatar, facultando então essa alienação. E a gente vai lembrar nesses processos, né, de obsessão, desde a obsessão mais simples até a obsessão, a subjugação, que acaba sendo ali da mais grave, né? Inclusive chegando até na possessão, como nós já vimos nos trabalhos de Kardec, né, trazendo para nós ali então que existe uma relação quando o processo obsessivo acontece de uma forma tão grave como essa, né, trazendo origens no seu passado com débitos morais, muitas vezes vinculado a esse mesmo espírito, de uma forma direta, quando a situação foi criada diretamente com ele, ou de uma forma indireta, em que uma circunstância surgiu e que esse espírito então acabou sendo envolvido. Então a gente vai lembrar sempre, né, que os processos obsessivos eles têm essa origem de resgate espiritual do obsediado com o obsessor, ou no caso ali de uma relação de interesse que existe entre o obsessor e o obsediado, no caso ali de um espírito que se transforma, né, num veículo carnal para que o espírito possa vivenciar os prazeres que ele não tem mais, no caso das grandes viciações, né, do alcoolismo, das drogas, de condutas, como nós já vimos, né, mas a maioria então acontece, né, dessa relação que existe num passado entre esses espíritos. Mas de qualquer forma é o próprio obsediado que traz os fatores que vão então, né, desencadear a obsessão. Descuidado quase sempre dos valores morais e espirituais, defesas respeitáveis que constroem na alma um baluarte de difícil transposição, o candidato ao processo obsessivo é irritável
quando não nostálgico, ensejando pelo caráter impressionável o intercâmbio, que também pode começar nos instantes de parcial desprendimento pelo sono, quando então, encontrando o desafeto ou sua vítima de antanho, sente o espicaçar do remorso ou o remoer da cólera, abrindo as comportas do pensamento aos comunicados que logo advirão, sem que se possa prever quando terminará a obsessão, que pode alongar-se até mesmo depois da morte. Então, também aqui, o início da obsessão acontece nesse momento de desprendimento do espírito, no momento do sono, em que nessa vivência agora no plano espiritual, ele tem um encontro com aquele, como foi colocado ali, que é o desafeto ou a vítima do passado, e ali então começam a aflorar sentimentos que até então se encontravam adormecidos, porque ele ainda os detém, mas no encontro com esse espírito começa então a gerar esse desequilíbrio, e ali então a obsessão se inicia nesse contato. Então é bem interessante a gente ver que isso acontece pela conduta do dia a dia, mas muitas vezes é no plano espiritual que nós encontramos a origem da obsessão. Estabelecido o pacto mental em que o encarnado registra a interferência do pensamento invasor, soa o sinal alarmante da obsessão em pleno desenvolvimento. Nesse particular, o Espiritismo, e somente ele, por tratar do assunto da natureza dos espíritos, possui os anticorpos e sucedâneos eficazes para operar a libertação do enfermo, libertação que, no entanto, muito depende do próprio paciente, como em todos os processos patológicos atendidos pelas diversas terapêuticas médicas. Aqui nós vamos encontrar algo bastante curioso, porque a doutrina espírita ela traz para nós um entendimento doutrinário que vem através dos nossos estudos, que vem através dos esclarecimentos a respeito do mundo espiritual, do mundo físico e da relação que existe entre eles. Especialmente aqui nesse caso, essa relação negativa que existe entre eles através das influências espirituais negativas e que acabam depois se tornando processos obsessivos. Fala também sobre a relação positiva que existe das influências espirituais no que diz respeito aos protetores, no que diz respeito aos espíritos amigos, que estão sempre presentes, Mas ele fala sobre essa relação que existe. Mas é interessante a gente perceber que a grande maioria das situações de obsessão que nós encontramos no mundo, e quando eu falo no mundo, é no mundo como um todo, porque não existe apenas obsessores do Brasil, não existem apenas obsessores num país africano. Você vai em qualquer parte do mundo onde existe um encarnado, vai haver um desencarnado, com quem ele tem relação, que pode ser uma relação positiva ou uma relação negativa. E nós vamos colocar a negativa presente exatamente pelas condições em que nós nos encontramos, pelo estágio evolutivo em que nós estamos e pelo simples fato de estarmos encarnados ou desencarnados, todos nós vinculados a um planeta de provas e expiações. Então todos nós, de alguma forma, trazemos do passado ali débitos que precisam ser quitados, que precisam ser resolvidos na encarnação presente e que também pode se desdobrar nas encarnações futuras. Então, o que nós colocamos, que a doutrina espírita traz para nós essa visão sobre essa relação real que existe entre essas duas dimensões, nós vamos encontrar no mundo como um todo esse tipo de intercâmbio acontecendo, mas completamente ignorado. Principalmente por parte daqueles que vivem uma vida sem os valores sólidos, sem o equilíbrio necessário para que ele possa se desenvolver espiritualmente. Então ele vai vivendo o seu desequilíbrio, esse desequilíbrio acaba sendo ali a causa do seu sofrimento, e ele vai atribuir principalmente a dor que ele vivencia, seja ela dor moral, seja ela dor física, aos reveses da vida. A vida não é boa, as condições em que ele se encontra é uma condição infeliz, e ele acaba se acostumando, o que é mais grave, com esse tipo de vivência.
sem se dar conta que ele poderia se transformar e começando com essa transformação a se libertar dessas amarras que os prende, né? Que o prendem a essa dor, a esse sofrimento provocado por esses espíritos. Então acaba sendo completamente ignorada essa ideia da obsessão, mas o indivíduo acaba se acostumando com a dor, com o sofrimento. E é isso, essa dor e sofrimento, inclusive, que acaba comprometendo totalmente a sua vivência, o seu planejamento reencarnatório nessa atual existência. Então a doutrina espírita traz esclarecimento, mas a grande maioria do mundo, dos habitantes aqui do nosso mundo, ignora ainda os ensinamentos doutrinários. Né? Ignora o próprio espiritismo, mesmo estando vinculados a outras religiões. Mas aí que trazem, né, uma visão do plano espiritual de uma forma dogmática e até mesmo de uma forma ainda equivocada, falando, né, sobre a presença de demônios, que você tem que se livrar dos demônios e tudo mais, mas sem terem a compreensão, sem terem o devido entendimento sobre a realidade do mundo espiritual e da relação entre os dois mundos. Né? Então aqui o Espiritismo traz essa lição e aos poucos ele vai ali alcançando cada vez mais pessoas, esclarecendo cada vez mais os encarnados, libertando cada vez mais as mentes, né, que ainda sofrem tanto por causa dessa relação dolorosa. O Brás colocou ali em cima, né, ontem passei por uma prova de fogo numa feira livre. Aproximou de mim um bebum, né, tão mal cheiroso que ao chegar em casa tive que trocar de roupa, né, eu orei muito por ele. E se a gente pudesse, né, Brás, ter uma visão, né, uma visão espiritual, no caso uma vidência, por exemplo, para ver a relação que existe, né, espiritual desse encarnado com o plano espiritual, certamente nós veríamos ali uma relação bastante dolorosa, uma relação bastante triste. Apesar dos esforços dos espíritos amigos desse encarnado, que está nessa condição, mas sem jamais estar sozinho, né, recebendo a devida ajuda. Mas cabe a ele, como nós vimos aqui Filomeno de Miranda trazendo para nós, cabe a ele mudar os seus hábitos, né, para poder se libertar dessa influência. E enquanto ele não se transforma, os espíritos amigos tentam conduzi-lo da melhor forma, mas percebe-se que essa ligação que existe entre esse espírito encarnado e os seus espíritos, seus acompanhantes espirituais, é infelizmente ali uma dor necessária para que ele possa despertar. Né? E aí a gente vai perceber, como eu comentei com vocês, uma existência aqui no mundo físico desse espírito encarnado comprometida por causa desses hábitos, dessas fraquezas morais e mais dessas influências ainda, e muitas vezes, talvez só na próxima ou nas próximas, ele terá condições de recomeçar esse trabalho de cura. E aí virá então, ou virão, na verdade, né, ali elementos que vão ajudá-lo nesse despertar, né, como limitações físicas, limitações sociais, tipos de encarnação, companheiros encarnados com quem ele vai ter que conviver, libertando-o, né, dessas fraquezas morais. Então, se agora ele não consegue, numa próxima ou em próximas, ele vai recomeçar. Bom dia, Sandra. O soldado lembrou ali, né, ajuda-te que o céu te ajudará. Então depende muito do encarnado de fato. Mas para que ele possa fazer esse trabalho, ele precisa principalmente entender aquilo que ele está vivendo, que é o que nós percebemos aqui no nosso mundo hoje. A ignorância quase que completa a respeito da relação do mundo físico com o mundo espiritual. Como é que você vai combater algo que você não conhece? Essa é a parte difícil, né? Então, através do esclarecimento que nós começaremos, então, a tomar as precauções e tomar também as medidas necessárias para poder romper com essa ligação dolorosa e destrutiva que ainda existe entre nós. E continua. Sendo obsediado um calceta, um devedor, é imprescindível que se disponha ao labor operoso pelo resgate perante a consciência universal, agindo de modo positivo para atender às sagradas imposições da harmonia estabelecida pelo excelso legislador. Muito embora os desejos de refazimento moral por parte do paciente espiritual, é imperioso que a renovação íntima, com sincero devotamento ao bem,
lhe confira os títulos do amor e do trabalho, de forma a atestar a sua real modificação em relação à conduta passada, ensejando ao acompanhante desencarnado igualmente a própria iluminação. Então aqui quando existe aquela situação em que o encarnado sofre essa obsessão, essa influência, devido a relações dolorosas do passado. Então é nessa transformação, nessa encarnação em que ele vai então trabalhar, promover pela sua transformação, adquirindo esses títulos do amor e do trabalho no bem, como foi colocado para nós, trazendo ali um atestado de real modificação, inclusive influenciando também aquele que o acompanha. Mas no caso daqueles que ainda estão vivendo esse desequilíbrio completamente ignorantes com relação à natureza dessa relação que existe entre plano físico e plano espiritual, a gente vê ainda o longo trabalho que vai ter que ser feito por esse espírito, no seu atraso moral, na sua estagnação evolutiva, nas dores futuras que virão como parte desse aprendizado de que ele tanto precisa. E assim a gente vai vendo ali uma relação que vai se arrastando para muito tempo ainda pela frente. E aí a gente tem nesse momento de transformação do nosso mundo, de provas e expiações para o mundo regenerado, nós vemos ali que muitos espíritos ainda conseguem acompanhar essa regeneração, mas ainda vindo como espíritos muito primitivos ainda, embora tenham merecimento, talvez ali pela sua fraqueza moral, não pela sua intenção de fazer o mal, mas pela fraqueza moral que ainda apresentam, e sendo ali ainda alvo pelas próprias escolhas que fazem, pelo modo de vida que trazem, dessas influências. Então podem acompanhar esse processo, mas acompanham de um modo muito lento, de um modo muito doloroso. O soldado lembrou, com o livre-arbítrio e a imortalidade do espírito, pode levar um bom tempo mesmo. E, na verdade, a gente vai lembrar que o tempo, mais uma vez, ele é muito relativo. Para nós temos muita pressa, porque temos um relógio biológico que vai nos mostrando ali a passagem do tempo, mas para o espírito, então tanto faz para o espírito viver agora ou viver daqui a 300 anos, o mundo pode mudar para ele, mas ele vai ser o mesmo. Então mudam-se os cenários, mudam-se os ambientes, mas ele vai continuar sendo o mesmo espírito, naquela mesma condição. Então nós que temos essa ideia de que nós estamos vivendo melhor do que aqueles que viveram no passado, nós somos aqueles que viveram no passado. Pois aí, o que é o tempo para o espírito? Essa é a grande questão. Então, assim, enquanto nós estamos preocupados com a evolução do mundo, mas uma evolução material, com mudanças de comportamento, de tradições, de tantos outros elementos que compõem ali a nossa vida em sociedade, para o espírito ele continua sendo o mesmo. Então não importa se o espírito foi um espírito ainda com valores primitivos na Idade Média, ou se ele foi um espírito, se ele está sendo um espírito com valores primitivos aqui no presente. Não faz diferença onde ele se encontra. O que faz diferença é como ele se encontra. Por isso, então, não importa se o espírito hoje é um espírito que ainda apresenta esse atraso, talvez daqui a 200, 300 anos, ele vai continuar lutando por essa transformação. Porque a preocupação que ele tem que ter não é acompanhar a evolução da nossa sociedade terrena, é ele se preocupar com sua própria evolução. E acompanhar, nesse caso, a evolução da sociedade espiritual. Porque é isso que vai fazer diferença, onde ele vai se encontrar exatamente espiritualmente. Numa sociedade mais evoluída moralmente, ou ainda estagnada numa sociedade primitiva. Então, muito mais do que estar, é como ele está sendo naquele momento. Imã me colocou, somos a melhor versão de nós mesmos. Imagina como foi anteriormente. Pois é, trabalhar muito, todos nós, Então, se nós estamos assim agora, veremos no passado como é que vai ser tudo isso. Trabalho, Dudu. Estagnado, Pois é, essa estagnação que infelizmente fica assim. Então o mundo vai evoluindo, é como se nós pegássemos um passageiro de um trem, e esse trem fosse passando de estação em estação, e esse passageiro continuasse sentado, preso, nesse estado em que ele não consegue se desenvolver.
Mas aí, nesse caso, nós vamos lembrar que as leis divinas trazem mecanismos importantes que vão estimulá-lo na transformação. E nesse caso, né, infelizmente, como lembra Joana de Ângeles, né, a dor, que é a nossa mais cara professora, vai se aproximar cada vez mais, dando uma atenção especial para aquele espírito, para que ele possa despertar. Né, porque a gente lembra, né, como o nosso amigo Eduardo comentou também no nosso encontro passado, Deus nos ama a todos nós, independente dos pecados, entre aspas, que nós tenhamos cometido. Então não tem aquele que é mais merecedor ou aquele que é menos merecedor. E mesmo aquele espírito que se apresente na pior condição, de acordo com o nosso ponto de vista, ele é amado da mesma forma. E muitos espíritos estão acompanhando esse irmão nessa condição dolorosa, trabalhando intensamente, só que com muita paciência. Porque não é aquela coisa assim, ele está demorando muito para se transformar. Então eu não quero mais ficar perto dele. Não é assim que funciona. Enquanto ele estiver estagnado, enquanto ele estiver ali paralisado, de acordo com os seus vícios, de acordo com as suas fraquezas, ele continuará sendo acompanhado até o momento em que ele vai despertar, assim como todos nós também o fomos. Então não adianta a gente imaginar, né, que não, eu tenho um determinado prazo para fazer isso. Aí a gente vai lembrar, né, nesse momento de transformação do nosso mundo, em que a gente fala do mundo de provas e expiações, para o mundo de regeneração, para aquele espírito que não tiver condições de acompanhar a evolução do nosso mundo, ele será levado para o mundo compatível com a sua natureza. Isso não tem importância nenhuma perante as leis divinas. Se ele vai evoluir no mundo como o nosso, se ele precisa de um outro ambiente para evoluir, o que importa é ele, e não onde ele se encontra. E se ele foi para esse outro mundo, é o próprio mecanismo das leis divinas que estão conduzindo esse espírito para que naquele outro ambiente, agora mais hostil, agora mais sacrificante, em que ele vai ter que trabalhar para poder se transformar. Isso que é importante a gente lembrar, focar no indivíduo e naquilo que ele faz para poder se desenvolver. Não importa o tempo, não importa o local. Infelizmente, ele vai ter muitos prejuízos em termos de oportunidades de ser feliz. Mas ele terá, se ele não teve nesse momento, no futuro ele terá. E assim a vida vai seguindo, focando sempre no espírito, que é o mais importante para nós. Aquilo que nós vemos em torno de nós, em termos de sociedade, em termos de posses, em termos de estados em que nós nos encontramos, isso tudo é ilusório. O tempo e o local é o mais, são os menos importantes, se nós colocarmos o espírito como centro de tudo e Deus acima de todos nós, né? Deixa eu ver aqui. Braz lembrou lá em cima do Inácio de Loyola, nos falou sobre o seu passado escabroso, vi que hoje podemos chamar de santo, né? Pois é, cada um teve seu momento, né, Braz? Alguns entraram para a história, outros passaram incógnitos, mas não menos problemáticos, né? O soldado colocou ali, né, quem estava com ele ao lado da cruz, né? Pois é. Ali nós temos Jesus, então, trazendo para nós o seu grande exemplo. Todos têm um passado que querem esquecer a partir de seus nascimentos, né? Esperado que erremos próximos de nossos inícios, né? Mas todos nós vamos em direção à luz. Isso que é importante a gente lembrar sempre, né? A Angelina colocou, né? Vou contar um fato que ocorreu no carnaval, né? Um grupo de amigos e amigas, né? Fomos até o carnaval. Diz aí, Angelina, acompanhando aqui então. Segundo a psicografia de um médium de BH, o ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus, no ano de 1240, ele ainda não tinha libertado do hábito de roubar, né? São Francisco de Assis estava ajudando ele a se libertar. Então, né, psicografias ou não, certamente nós temos muitas situações assim no nosso mundo hoje, espíritos que continuam ainda presos, né, nessa resistência a qualquer transformação. Avançando, vamos lá. Muito embora os desejos de refazimento moral por parte do paciente espiritual, então ele tem desejo de se transformar moralmente. É imperioso que a renovação íntima, com sincero devotamento ao bem, lhe confira os títulos do amor e do trabalho, de forma a testar sua real modificação em relação à conduta passada,
ensejando ao acompanhante desencarnado igualmente a própria iluminação. Né? Já vimos esse trecho e seguimos aqui. Nesse sentido, a interferência do auxílio fraterno por outros corações afervorados à prática da caridade é muito valiosa, favorecendo ao desencarnado a oportunidade de adquirir conhecimento através da psicofonia atormentada, na qual pode aurir força e alento novo para aprender, meditar, perdoar e esquecer. Aqui ele já começa a trazer para nós a ideia da desobsessão, onde nós temos ali, né, trabalhadores encarnados e desencarnados que vão auxiliar esse espírito obsessor no seu esclarecimento, fazendo com que ele então tenha novo alento, força e novo alento para aprender, meditar, perdoar e esquecer. E acrescentamos ainda e seguir em frente, né? Seguir ali a sua própria trajetória. Agora, cabe também ao próprio encarnado fazer esse trabalho. Por isso que a desobsessão não é apenas um trabalho espiritual com relação ao desencarnado. É um trabalho espiritual também afetando o encarnado. No entanto, diz aqui Filomeno, tal empreendimento nos moldes em que se fazem necessários não é fácil. Somente poucos núcleos, dentre os que se dedicam a tal mistério, o da desobsessão, se encontram aparelhados, tendo-se em vista a tarefa que lhes cabe nos seus quadros complexos. Na desobsessão, a cirurgia espiritual se faz necessária, se não imprescindível, muitas vezes para que os resultados a colimar sejam conseguidos. Além desses, trabalhos especiais requisitam abnegação e sacrifício dos cooperadores encarnados com natural doação em larga escala do esforço moral valioso para a manipulação das condições mínimas psicoterápicas no recinto do socorro em favor dos desvairados a atender. Né? Então, mais uma vez aqui, né, o trabalho importante, né, foi bacana a gente ter conectado o estudo do livro Desobsessão, entrando em seguida nos bastidores da obsessão. Porque nós vimos, de um lado, a preparação das equipes encarnadas junto às desencarnadas para a organização e prestação desse serviço. Agora nós vemos aqui do lado espiritual, né, uma vivência de determinados grupos que se tornaram, nesse caso, tanto obsessores como obsediados. E aí então eles agora precisam recorrer, como foi colocado para nós, que nem sempre é fácil para o encarnado, a partir das suas próprias escolhas e decisões, ter a força moral suficiente para iniciar essa transformação. É aí então que ele busca o auxílio desses grupos, no caso grupos espíritas, por exemplo, dentre outros, né, porque a gente lembra que o trabalho de desobsessão não acontece somente dentro dos grupos espíritas. Basta a gente lembrar, né, mais uma vez, eu gosto muito dessa passagem, em que o professor Severino Celestino ele falava sobre a obsessão e a desobsessão. Então ele dizia assim, até de uma forma interessante, né? Imaginarmos que somente os centros espíritas têm essa capacidade de fazer uma desobsessão. Quer dizer que antes de 1858, quando a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas foi fundada, não havia nada no mundo que pudesse ajudar os obsediados? Quer dizer que somente com a vinda do Espiritismo as curas começaram a surgir? Certamente que não. Muitos outros recursos eram aplicados, especialmente dentro desses ambientes, onde nós tínhamos ali, né, outros valores, onde nós tínhamos outras filosofias, outras doutrinas, mas ainda assim com essa valiosa proposta de assistência espiritual, em que aqueles que eram ali os trabalhadores dessas doutrinas, dessas escolas, se dedicavam ao auxílio desses espíritos, assim como também grupos de espíritos, trabalhadores do bem agora desencarnados, que também se dedicavam a essa assistência. O que a doutrina espírita fez foi tratar isso agora de um modo muito mais técnico, de um modo muito mais objetivo, facilitando o trabalho tanto dos encarnados como dos desencarnados. Agora, isso sempre aconteceu, como continua acontecendo.
Quer dizer que alguém de uma outra religião, quando ele é obsediado, por exemplo, ele não tem assistência nenhuma? Certamente que ele tem. Embora cada um ali utilizando o seu método, cada um utilizando a sua prática. Nesse particular, continua dizendo para nós aqui, a prece, igualmente, conforme preconiza Allan Kardec, é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos o obsessor. Então daí que nós temos os recursos, né? Quando se fala aqui em preces, né, que ele coloca para nós, não necessariamente aquela prece solitária, mas todos os trabalhos envolvendo a prece, como por exemplo, né, o trabalho do Evangelho no Lar, que é tão recomendado, principalmente para esses casos, né, mas ele também é recomendado de modo profilático, para evitar que o desequilíbrio aconteça, a participação em estudos, né, onde a prece seja ali, né, a orientadora desse trabalho, enfim, a prece nas mais variadas situações. Então, muito importante aquilo que Kardec coloca para nós, né? Deixa eu ver aqui. Tá, rapidinho aqui eu já volto para fazer a leitura com vocês para a gente finalizar esse trecho. Acabando aqui já. Por isso, em qualquer operação socorrista a que você seja chamado, observe a disposição moral do seu próprio espírito e ore, alçando-se a Jesus, a ele pedindo torná-lo alvo dos espíritos puros, por meio dos quais, e somente assim, você poderá oferecer algo em favor de uns e outros, obsessores e obsediados. Examine desse modo e sonde o mundo íntimo constantemente, para que se não surpreenda de um momento para outro, com a mente em desalinho, atendendo aos apelos dos desencarnados que o seguem desde ontem, perturbados e infelizes, procurando enlouquecidos, com as próprias mãos fazer justiça, transformados em verdugos da sua serenidade. Opere no bem, com esforço e perseverança, para que o seu exemplo e a sua luta solvam sarando a dívida enfermidade que o assinala, libertando-o da áspera prova antes de você caminhar, aflito, pela senda dolorosa e purificadora. Olha só então, né, uma senda dolorosa e purificadora que esses obsediados passam, que na verdade todos nós passamos. Em qualquer circunstância, ao exercício nobre da mediunidade com Jesus, tanto quanto ao sublime labor desenvolvido pelas sessões sérias de desobsessão, compete o indeclinável ministério de socorro aos padecentes da obsessão, no sentido de modificarem as expressões de dor e angústia que vigem na terra sofrida dos nossos dias. Né? Então aqui, Filomeno de Miranda conclui esse raciocínio, essa segunda parte do nosso estudo, falando agora de um modo muito mais claro, né, de um modo muito mais objetivo sobre como acontece a influência espiritual e todo o trabalho que deve ser feito para que essa influência seja, então, bloqueada. Né? No próximo encontro que a gente vai ter, nós temos 5 tópicos aqui importantes. Ele vai trazer para nós agora de um modo mais técnico, né, sobre obsessões especiais. Depois ele fala sobre perante os obsessores, perante obsediados, porta de luz e o último item, reuniões sérias. Uma página e meia de cada um deles, e o último também em oração. São 6 itens que ele fala para nós sobre, agora entendermos, né? Eu falei anteriormente também, família Silva, na família Soares, na verdade. Então depois a gente começa o capítulo 1, e nesse capítulo 1, então, a gente começa a acompanhar a história dessa família, nesses 2 anos, 3 anos que Manuel Filomeno traz para nós, então. Então nós concluímos aqui, nessa parte inicial, esse trecho falando sobre examinando a obsessão, porque é muito importante nós termos um entendimento mais técnico sobre o que é obsessão, para depois acompanharmos, então, a história dessa família,
porque nós teremos oportunidade de analisar o comportamento, as condições em que eles se encontram, a origem desses processos e tudo aquilo que foi feito para que houvesse então essa transformação desse grupo para terminar essa obsessão, né? Então, muito bem, antes disso, a Angelina tinha colocado para nós aqui, né? Só um instantinho. Vou contar um fato que ocorreu no Carnaval. Um grupo de amigos e amigas fomos até o Carnaval. Ao chegarmos, ficamos, como sempre, observando o desfile dos blocos. Tudo bem, sem problemas, né? De repente, o do médium, do nosso lado, passou a falar em outra linguagem desconhecida. Resultado, a partir daquele momento, acabou o Carnaval para nós, tá certo? Voltamos para uma residência mais próxima, passamos a ajudar irmãos desencarnados que estavam na folia do Carnaval. Foi uma experiência para parte do grupo, né? Bem interessante essa experiência, né, Angelina? Porque no início era uma visão de diversão, depois passou uma missão de trabalho, né? Então, bem interessante mesmo essa visão que vocês tiveram. E realmente, né, nós temos ali muitos grupos espíritas, muitos centros espíritas, que trabalham intensamente nesse período de Carnaval, mesmo com feriado, com as instituições fechadas, mas os médiuns, os trabalhadores se juntam exatamente para fazer esse trabalho de irradiação, né, que é fundamental para ajudar todos esses grupos, né? E o Braço colocou aqui também, né, no lockdown, nos bares da minha cidade, achei uma coisa engraçada. Ao passar fora do corpo nesses locais, via as portas abertas, luzes acesas e frequentadores sentados até nas mesas nas calçadas, né? Ao voltar no corpo, eu fui analisar como pode, né? Sabia que lá estava fechado, né? Mas é aquilo que a gente vê, né, Brás? Aquilo que se vê é uma coisa, né? Aquilo que existe de realidade no plano espiritual é outra, né? Então, as coisas continuam muito intensas, muito dinâmicas nesses grupos, nesses locais. Então é isso, pessoal. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje. Mais uma vez aqui vimos, né, sobre informações